Fala, galera! Hoje vamos falar sobre um anime que com certeza vai chamar a sua atenção. Nageki no Boureiwa Intai Shitai. Temos um protagonista extremamente inteligente, um mundo cheio de caçadores de tesouros e desafios perigosos. Então, se você quer a parte 2, já deixa o like, se inscreve e comenta para dar aquela engajada. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O anime começa com um grupo de 6 amigos decidindo se tornar aventureiros para explorar cofres de tesouro ao redor do mundo e conquistar riquezas e glória. Um dos garotos afirma que o objetivo do grupo é ser o melhor grupo de caçadores do mundo. Além disso, eles sonham em ir para a capital imperial, Zerbrudia. Anos depois, vemos Cry e Andrei caminhando pelas ruas da capital e explicando que os caçadores de tesouros são tratados como astros. Eles viajam pelo mundo em busca das ruínas conhecidas como cofres de tesouro. Cry explica que encontrar esses cofres pode render artefatos poderosos, mas também é extremamente perigoso, pois os caçadores precisam enfrentar monstros conhecidos como fantasmas. Ele também menciona o clã First Step, um dos mais renomados da capital, que está recrutando novos membros em um bar. Cry comenta que os clãs funcionam como sociedades entre os membros, ajudando a fortalecer seus integrantes. No entanto, ele lamenta por nunca ter conseguido entrar em um grupo. De repente, uma garota o aborda perguntando se ele também está procurando um clã. Ela se apresenta como Ruda Rubek e diz que acabou de ser promovida ao nível Treazuri Hulk, TR. Cry se apresenta como Cry Andrei, mas não a cumprimenta, deixando a garota com a mão estendida. Ruda ignora isso e comenta sobre o cofre Ninho do Lobo Branco, onde teve dificuldades. Por isso, ela quer entrar em um grupo para evoluir como caçadora. Enquanto conversam, um homem desdenha dela, dizendo que caçadores de nível TR são fracos e não têm chance na capital. Ruda rebate, explicando que as vagas do clã não exigem nível mínimo. Quando o sujeito insiste em incomodá-la, ela o desafia para uma luta. Antes que isso aconteça, representantes do clã intervêm e lembram que caçadores jamais devem sacar suas armas em público. Dentro do bar, onde ocorre a seleção, Ruda fica impressionada com o calibre dos caçadores ao redor. Cry menciona que já é a 5ª vez que ele está ali. Ao observar os participantes, Ruda anota um grupo específico e pergunta quem são eles. Cry explica que se tratam dos Ark Brave, um dos grupos mais fortes, conhecidos por completar cofres de nível 7 com apenas 6 membros. Seu líder, Ark Rodan, é extremamente respeitado, mas raramente aceita novos membros. No meio da conversa, eles percebem uma mesa vazia. Cry explica que pertence ao grupo Strange Grief, fundadores do clã First Step. Esse grupo é composto por jovens extremamente talentosos que deixaram sua cidade natal anos atrás e se tornaram um dos mais respeitados da capital. Para surpresa de todos, Cry revela que esse é o grupo de seus amigos de infância. Enquanto a seleção continua, um garoto ruivo começa a gritar, pedindo para entrar no grupo Strange Grief. Uma garota chamada Tino aparece e diz que ela merece mais essa vaga. Logo, todos afastam mesas e cadeiras para que eles possam resolver a discussão na porrada. Cry, prevendo o problema, tenta sair do bar, mas é notado por Tino, que o chama de mestre. Ark Rodan também o reconhece e revela a todos que Cry é, na verdade, o líder do clã First Step. Surpreendentemente, Cry conta que, anos atrás, quando seu grupo chegou à capital, conseguiram completar vários cofres rapidamente. No entanto, ele sentia que era muito mais fraco que seus companheiros. Ele tentou sair do grupo, mas seus amigos não o deixaram. Ao longo dos anos, ele acabou virando o líder sem querer. Na verdade, Cry sempre quis se aposentar o mais rápido possível. No presente,
Rudá e os outros ainda estão incrédulos sobre Cry ser o líder do Fast Step. Arc-Rodan zomba dele, e Tino sai em defesa do mestre. Cry decide indicar alguém para entrar no Arc-Brave. Para isso, ele propõe um teste. Aquele que pegar um anel que ele joga no meio dos caçadores será escolhido. O anel acaba caindo no colo de Gilbert, mas Tino rapidamente o chuta para longe, tentando pegá-lo. No meio da confusão, Cry aproveita para fugir do local. No dia seguinte, ele vê nos jornais que a seleção do Arc-Brave resultou em uma destruição total do bar. A vice-mestra do clã, Eva Ruinfield, informa que a associação de aventureiros quer falar com ele. Cry tenta empurrar essa responsabilidade para Arc-Rodan, mas Eva explica que o chamado é especificamente para ele. Sem alternativa, Cry comparece e pede desculpas de forma exagerada. O tenente Garg diz que, como líder do Fast Step, ele precisa dar o exemplo. Como punição, Cry precisa escolher um trabalho chato da associação. Ele escolhe a missão coleta de ossos. Ao sair, Gar comenta que Cry ainda é o mesmo de sempre, escolhendo as missões mais perigosas sem nem perceber. Mais tarde, Cry encontra Tino e descobre que ela recuperou o anel que ele jogou no meio da confusão. Ele a chama para uma missão, mas, ao saber disso, ela desaparece na hora. Logo em seguida, Cry a encontra com um de seus tesouros rastreadores. Tino reclama, dizendo que queria ser levada para tomar sorvete. Cry tranquiliza ela, dizendo que haverá outras pessoas na missão, incluindo Rudá. Ele se lembra do seu passado com seus antigos colegas caçadores, voltando ao momento em que chegaram à capital. Diz aos seus amigos que sente estar sendo um peso para o grupo. Por isso, Kai sugere voltar para casa, mas ao ouvir isso, Luke intervém. Luke diz que Kai está se preocupando demais com algo banal. Ele toma a frente, chuta os portões da guilda, em seguida, ergue sua espada, desafiando o melhor espadachim do local a aparecer. Ao ver Luke roubando todos os holofotes, Ellie se coloca ao lado dele e se apresenta como a melhor ladina do mundo. Ela diz que estão ali para se registrarem como caçadores de tesouro. Enquanto conversam com outros caçadores, Luke se impõe e afirma que a verdadeira força de um homem está na sua habilidade, não na arma que utiliza. Ele usa uma espada de madeira, pois acredita que isso torna o espadachim mais forte. Quando Cry vai registrar o grupo, a recepcionista pede para ele escolher um nome. No entanto, Kai percebe que ainda não pensaram nisso. A recepcionista sugere que escolham com cautela, pois o nome representará o grupo. Aproveitando a oportunidade para brincar com a situação, Kai decide colocar um nome zoado de propósito para que as pessoas não os levem a sério. Ele escolhe Strange Griff. Todos questionam o nome, dizendo que não parece o de um grupo de heróis. Apesar do desapontamento inicial, os amigos de Kai acabam elogiando o nome apenas para convencê-lo a permanecer no grupo. Mesmo com esse nome em comum, o Strange Griff conseguiu se destacar na Era de Ouro dos Caçadores de Tesouro, ganhando enorme fama, incluindo o próprio Kai. Voltando ao presente, Greg ainda não acredita no que está vendo e pergunta se Cry realmente é o líder do clã das pegadas. As pessoas ao redor começam a elogiá-lo, chamando-o de Mil Truques, um caçador de nível 8. Tino pede que todos se ajoelhem diante do seu mestre, mas Kai pede para ela não exagerar. Ele explica que Mil Truques foi um título que recebeu como líder do Strange Griff, dado pela associação para aqueles que se destacam. Gilbert, no entanto, se recusa a acreditar que Cry seja tão poderoso, pois não aparenta ser um guerreiro treinado. Tino, irritada, provoca Gilbert, mas é repreendida por Cry. Ela insiste que não conseguirá trabalhar com Gilbert, pois ele só fala e não age. Gilbert volta a desafiar Cry, dizendo que ele não pode ser de nível 8. Greg o chama de idiota, avisando que está comprando uma briga que não pode sustentar. Cry ignora Gilbert e pede para Greg e Uda ajudarem na missão. Ele diz a Tino que pode pedir ajuda ao clã, caso precise. Quando está prestes a ir embora, Gilbert o desafia para um combate. Cry, no entanto, coloca Tino para lutar contra ele. Cara a cara com Gilbert, ele se lembra de sua falha anterior com o anel e promete que não repetirá o erro.
Gilbert afirma que enfrentará Kai assim que derrotar Tino. Cry informa que Tino também é nível 4, portanto não será fácil derrotá-la. Mesmo assim, Tino decide lutar sem armas, confiando na sua força. Cry percebe que Tino realmente é mais forte que Gilbert, mas o problema é a lâmina do purgatório que Gilbert carrega. Gilbert se sente subestimado e decide lutar sem sua arma também. No início da luta, Tino transforma Gilbert em passarinho, dando-lhe um chute certeiro no rosto. Gilbert, irritado, tenta atacá-la novamente, mas Tino imobiliza seus braços e o avisa para não desrespeitar seu mestre. Ela finaliza a luta com um único golpe, deixando todos impressionados com a força do Strange-Griff. Gilbert se lembra de seu passado, quando treinava arduamente e superava adultos na espadacharia. No entanto, ao se ver derrotado, percebe que subestimou a verdadeira força do grupo. Cry nota que Gilbert provavelmente deixou seu antigo grupo por não conseguir acompanhar a diferença de força. Gilbert entende tudo errado e pensa que Cry é o mais forte do grupo, apenas fingindo ser fraco por bondade. Ao ver a espada de Gilbert, Kai fica curioso e percebe que a lâmina do purgatório é uma excelente arma, mas se surpreende ao liberar um poder que nem mesmo Gilbert conseguia despertar. Seguindo para a missão, Kai explica que a mana é a substância fundamental do mundo e que os cofres do tesouro são fenômenos criados pela concentração de forças espirituais. O ninho do lobo branco era originalmente habitado por lobos Silvermund, que foram extintos pela caça desenfreada. O cofre surgiu nesse local, manifestando um fantasma vingativo de um lobo. Kai começa a se preocupar com a segurança de seus aliados, pois descobre que o fantasma ficou mais forte e até um feiticeiro de alto nível desapareceu na região. Para não alarmar seus amigos, ele finge estar treinando Tino, mas logo sai para pensar. Ele tenta se tranquilizar, dizendo que Gilbert é capaz e que, com a espada, tudo ficará bem. No entanto, percebe que Gilbert não está mais com a espada. Enquanto isso, Tino e os outros percebem que a missão é muito perigosa. Tino acredita que Cry planejou tudo, mas Greg argumenta que eles se conheceram ontem, então é improvável que ele tenha calculado tudo. Mesmo assim, todos começam a acreditar que Cry realmente tinha um plano. Cry percebe que enviou seus aliados para a morte sem pensar direito. Como não pode chamar ajuda devido ao horário, decide ir atrás dele sozinho. No caminho, Evil questiona sobre um saco gigante que ele carrega. Cry tenta inventar uma desculpa, mas ela logo percebe que ele está indo resgatá-los. Ele ativa uma relíquia de voo para escapar, mas Eva lembra que essa relíquia tem um defeito. Não possui um método de pouso seguro. Agora, resta ver como Cry vai salvar a galera. Após uma semana desde que a Strange-Grief começou a operar na capital de Zebru, Cry se lembra de estar em uma taverna com seus amigos de infância. Durante a conversa, uma das garotas menciona um momento em que encontraram um ciclope dentro de um cofre de nível 1. Algo extremamente incomum, já que ciclopes são monstros de nível 4 ou superior. Ouvindo isso, Cry fica surpreso. Um homem bêbado, ao escutar a conversa, se aproxima do grupo e duvida da veracidade da história, pois um monstro desse nível jamais apareceria na caverna dos Goblins. Ele insiste em fazer várias perguntas sobre o ciclope até que uma das garotas mostra a bolsa onde guardou o olho da criatura. Ao ver aquilo, o homem grita assustado. Voltando ao presente, Uda fica aterrorizada com o monstro que estão enfrentando, acreditando que ele é poderoso demais para estar em um cofre de nível 3. Ela compartilha sua preocupação com Greg, que questiona por que a espada de Gilbert não pegou fogo. Gilbert explica que a espada do purgatório está sem mana. Ao dizer isso, se lembra de quando Cry a usou, espalhando chamas por todos os lados, o que esgotou completamente sua energia. Como Gilbert não consegue recarregá-la sozinho, a espada está inutilizável no momento. Ao ouvir isso, Uda sugere que ele recue por enquanto. Enquanto isso, Greg analisa a situação e conclui que o grupo que estavam tentando salvar já pode estar morto, considerando o estado do local. No entanto, Tino discorda e decide mudar o plano, pois acredita que aquelas pessoas ainda estão vivas. Para ela, seu mestre sabe exatamente o que está fazendo, e o fato da espada do purgatório ter ficado sem mana deve fazer parte do plano dele. Ela então aconselha Gilbert a não depender tanto de relíquias. Seguindo adiante, eles encontram lobos incomuns armados com arcos e armas de fogo. Greg percebe que não era apenas um lobo forte que tinham encontrado antes,
mas que todos ali eram igualmente poderosos. Chino explica que o ninho do lobo branco foi criado para acomodar os lobos da Lua de Prata, os habitantes originais do local. No entanto, ao notar que os lobos estão ainda maiores do que o esperado, ela deduz que eles podem ter dificuldades de locomoção. Gilbert decide atacar os inimigos de frente, acreditando que isso dará uma vantagem ao grupo. Chino o chama de idiota, mas ele argumenta que, mesmo sem mana, a espada do purgatório ainda é mais forte do que uma espada comum. Chino então reforça sua responsabilidade como líder do grupo, garantindo que todos voltem vivos, pois esse é o mínimo que seu mestre espera dela. Assim, ela decide atacar os lobos ao lado de Uda, por serem as mais ágeis do grupo, enquanto os demais atacam pela retaguarda. Enquanto isso, Cry continua se dirigindo ao local, preocupado principalmente com Chino. Ele implora para que ao menos ela esteja bem, pois não se importa se o resto do grupo for usado como escudo. No campo de batalha, os aventureiros conseguem derrotar os lobos rapidamente, aproveitando sua melhor organização e trabalho em equipe, ao contrário dos lobos, que lutam de maneira descoordenada. Após avançarem mais, encontram outro grupo de lobos. Gilbert parte para o ataque imediatamente. Chino percebe que, apesar de cabeça dura, ele é competente e esforçado em batalha. Greg também colabora bem, aproveitando sua experiência como aventureiro. Já Uda, mesmo sem movimentos espalhafatosos, se destaca por sua habilidade de localizar inimigos, facilitando a estratégia do grupo. Chino então reafirma que seu mestre estava certo desde o início, pois planejou a composição do time de forma precisa para que funcionassem da melhor maneira possível. Durante a luta, Gilbert se lembra do passado, quando repreendeu sua equipe por não terem força de vontade suficiente. Um dos integrantes explicou que não conseguia acompanhar seu ritmo, mas Gilbert, na época, não aceitou isso e decidiu abandonar o grupo. Agora, ele percebe que seus antigos companheiros estavam realmente se esforçando, mas a diferença de força entre eles só aumentava. Hoje, ele entende que deveria ter reconhecido o esforço deles antes. Após derrotarem os lobos, o grupo segue adiante e encontra um espaço mais amplo. Chino coloca a mão na parede e sente uma presença próxima, concluindo que se trata do chefe do local. Greg sugere fugir, mas Chino recusa, acreditando que, como chegaram ali sem nenhum arranhão, devem conseguir continuar. Além disso, ela destaca que missões totalmente seguras não fazem ninguém crescer. Às vezes, é necessário se desafiar. Greg concorda, mas revela que sempre congela quando encontra um monstro que parece impossível de vencer. Isso se deve às experiências traumáticas de ver amigos morrerem. Chino, no entanto, acredita que Cry enviou Greg para essa missão justamente para ajudá-lo a crescer como caçador. Para ela, seu mestre é um gênio que planeja tudo com perfeição. No momento em que se preparam para enfrentar o chefe, Cry finalmente chega ao local e se espatifa no chão devido à falta de freio de sua relíquia. O grupo enfrenta o chefe com trabalho em equipe, mas, durante o combate, Greg tem sua espada quebrada ao meio, ficando vulnerável. Chino age rapidamente e finaliza o lobo gigante com um único golpe. Greg reclama sobre sua espada quebrada, mas Gilbert o lembra de que ele deveria estar agradecido por estar vivo. Porém, antes que possam comemorar, uma horda de lobos gigantes aparece. Diante da situação, Chino questiona se os planos de seu mestre estavam certos, pois essa nova leva de inimigos parece excessiva. Ela decide fugir pela passagem à direita, mas um dos lobos bloqueia a saída. Gilbert e Greg se oferecem como isca para permitir que Chino e Uda escapem, mas Chino recusa, afirmando que ninguém será sacrificado. Ela pede apoio ao grupo e mira nos olhos do lobo, fazendo-se debater e acidentalmente acertar Gilbert, que atacava sem atenção. Chino começa a perder as esperanças, mas, no meio do caos, Cry finalmente aparece e ataca o lobo gigante com o impacto de sua queda. Os outros lobos tentam atacá-lo, mas ele usa uma relíquia para criar uma cortina de fumaça e ordena que todos corram. Chino se surpreende ao ver Cry correndo tão devagar e o pressiona. Uda explica que está ferida e não consegue correr mais. Ao perceber isso, Cry pede desculpas. Nesse momento, Chino se lembra do dia em que o conheceu, quando foi capturada para ser vendida como escrava. Chorando, ela pediu ajuda, e Cry e os membros da Strand Grief apareceram para resgatá-la. Desde então, ela passou a idolatrá-lo e chamá-lo de Deus.
De volta ao presente, Greg e Gilbert agradecem Cry por salvá-los, mas Tino fica triste por não ter conseguido cumprir sua missão sozinha. Uda a consola, destacando que, sem ela, todos teriam morrido. Cry reconhece o esforço de Tino ao ver seus ferimentos e a cura com uma de suas relíquias. Por fim, Greg menciona que deixaram chefes vivos na área, mas Cry responde que isso é o de menos, e que precisam sair dali o mais rápido possível. Entretanto, ele percebe que não faz ideia de onde fica a saída do ninho do lobo branco, e agora estão perdidos. Mano, não tem como. Esse protagonista não faz ideia do que está fazendo e todo mundo acredita nele. Tá sendo hilário. Assim como o Shadow, o Cry engana geral. Se gostou do vídeo, deixe o like e comente se quer a parte 4. Nos vemos no próximo episódio. Fui!